Para estudarmos melhor os ciclos limite, não nos basta utilizar o ganho equivalente. Precisamos também da função de descrição, que é uma outra ferramenta para estudar não linearidades. Então, o que é esta função de descrição? Pensemos num sistema que é linear. Sabemos que se à entrada tivermos um sinal que é sinusoidal, então à saída, depois de passar o regime transiente, quando chegarmos ao regime estacionário, vamos também ter uma sinusoide e com o mesmo período que a sinusoide da entrada. Contudo, se em vez de algo de linear eu tiver algo que não é linear, a saída já não será sinusoidal. Pensemos no que acontece em alguns casos que já estudamos. Por exemplo, na saturação. Se à entrada da saturação eu tiver uma sinusoide cuja amplitude faça exceder os valores em que a saída satura, então eu à saída vou ter uma sinusoide truncada. É um sinal periódico com o mesmo período da entrada, mas já não é sinusoidal. Se em vez da saturação eu tiver uma não linearidade do tipo on-off, então, qualquer que seja a amplitude da sinusoide de entrada, à saída, o que eu vou ter é uma onda quadrada. Uma vez mais, trata-se de um sinal periódico com o mesmo período da entrada, mas certamente não é sinusoidal. Vejamos agora o que sucede para uma zona morta. Enquanto a amplitude estiver dentro deste valor, não há qualquer saída. Quando não está dentro desse valor, então terei aqui assim uns troços de sinusoide, que lá está, que esta saída também não é sinusoidal, mas é igualmente periódica com o período da entrada. Todas estas não linearidades são não linearidades sem dinâmica. Olhemos agora para um caso um pouco mais complicado, o da histerese. Suponhamos que ao subir a saída é subtraída de um certo valor, ao descer é adicionado um outro valor. Teremos até aqui uma subida. Aqui voltamos para esta curva, pelo que só agora poderemos começar a descer. E aqui paramos novamente, porque chegamos ao mínimo, portanto temos novamente que mudar de curva, pelo que a saída será um sinal periódico, mas é claro que estará desfasada da sinusoide que lhe deu origem. Se eu tiver uma soft nonlinearity, o que eu vou ter à saída para uma entrada sinusoidal é uma sinusoide distorcida. Algo, portanto, que não é sinusoidal, mas que é periódico.
com o mesmo período da entrada. Nada impede, aliás, que eu tenha à saída um sinal que não esteja em fase com a sinusoide de entrada. Em todos estes casos, como a saída não é sinusoidal, eu não posso definir um ganho e uma fase. Visto que o ganho é a proporção entre a amplitude de duas sinusoides, a sinusoide que eu tenho à entrada e a sinusoide que eu tenho à saída em regime estacionário, e sinusoides essas com a mesma frequência, e visto que a fase é o desfazamento entre estas duas sinusoides. Não havendo à saída uma sinusoide, não há ganho e não há fase. Porém, estes sinais são periódicos, e sendo periódicos e tendo o mesmo período que a sinusoide de entrada, eu posso utilizar uma expansão em série de Fourier e dizer que esta saída que eu tenho aqui, qualquer que ela seja, desde que seja periódica com o mesmo período que eu tenho à entrada, então eu digo, ela é a soma de uma sinusoide com este período e de muitas outras sinusoides com períodos que são submúltiplos. Ora, t, se este for t, aqui assim t sobre 2. Se eu desprezar todos os termos menos o primeiro, então estou a aproximar esta saída, que não é sinusoidal, por uma sinusoide com o mesmo período que a sinusoide de entrada e já posso obter um ganho e uma fase que são obviamente aproximados, visto que estarei a comparar uma entrada sinusoidal com uma sinusoide que é apenas uma aproximação da saída. Mas já posso, repito, obter ganho e fase aproximados e é a este ganho e a esta fase, que descrevem uma resposta em frequência, que eu chamo função de descrição. A função de descrição é a resposta em frequência que corresponde a esta aproximação da minha saída não sinusoidal por uma sinusoide, que é o primeiro termo de uma série de Fourier. Para eu poder utilizar esta aproximação com proveito, é boa ideia que eu esteja em anel fechado com uma função de transferência que é um passo abaixo. Isto é pelo menos que amplifica mais as baixas frequências do que as altas. Porque assim, esta sinusoide, a da frequência fundamental, será mais amplificada que as outras, que relativamente a elas serão atenuadas. Daí fazer sentido eu aproximar a minha saída não sinusoidal por esta sinusoide. Quem não se recordar do que é uma série de Fourier e de como se pode calculá-la, encontrará uma série de vídeos sobre este assunto, onde pode rever essa matéria neste endereço.